Olá! Hoje eu quero falar sobre depressão gestacional e puerperal, que é a depressão pós-parto. E eu queria começar falando por que depressão gestacional, né? Por que falar de depressão gestacional e não apenas de depressão pós-parto? Porque na maioria dos casos, os sintomas da depressão pós-parto já aparecem durante a gestação. Eles começam a surgir na gestação. Então, por não serem diagnosticados, tratados durante a gestação, esses sintomas podem ir evoluindo e acabar gerando a depressão pós-parto. Isso quer dizer que toda gestação, que toda depressão pós-parto vai começar, vai ter início, durante a gestação? Não, porque aí é depressão gestacional também, A depressão pós-parto é o que ocorre após o parto, até 2 anos após o parto. Por isso, chamado de depressão pós-parto. E a depressão gestacional é a depressão que ocorre já desde o início da gestação, desde a gestação. Então, os sintomas da depressão pós-parto também podem aparecer alguns sintomas durante a gestação e pode acontecer até mesmo a depressão durante a gestação. A depressão é um transtorno comum de acontecer em gestantes. Eu já falei algumas vezes sobre isso, sobre a questão das alterações emocionais que ocorrem, todas as mudanças na vida da mulher quando ela fica grávida. E isso pode favorecer, questão de hormônios e tudo mais, favorecer o surgimento da depressão. Então, algumas pesquisas apontam cerca de 7 a 20% das mulheres, das gestantes, apresentam depressão. Esse número pode ser ainda maior, devido à dificuldade de diagnóstico. Às vezes também esse olhar mais atento durante a gestação, Muitos profissionais se preocupam e as próprias gestantes se preocupam muitas vezes com cuidado no pós-parto, São orientadas a ficarem atentas aos sinais da depressão pós-parto e muitas vezes a depressão gestacional é ignorada, Como se o período de gestação não fosse propício ao surgimento de depressão. Muitas vezes também as próprias gestantes têm um receio de se perceberem, de falarem com as pessoas que estão mal, que não estão se sentindo muito bem, até por uma cobrança social mesmo, da grávida ter que estar sempre feliz e bem. Então isso também acaba dificultando, a identificação dos sintomas, diagnóstico, o que dificulta, esse tratamento durante a gestação, É muito importante esse tratamento e esse acompanhamento durante a gestação, Mudar esse pensamento um pouco de tratar a depressão pós-parto e começar a prevenir a depressão pós-parto, E essa prevenção se dá através do pré-natal mesmo, Se dá com esse olhar mais voltado para a gestante, para as questões emocionais durante a gestação. O período gravídico é o período de maior prevalência e incidência de transtornos mentais nas mulheres, E geralmente ocorre mais no primeiro trimestre e no último trimestre da gestação. O primeiro porque tem todas essas mudanças, essa ambivalência de sentimentos, muitas vezes essa gravidez não foi planejada, não é algo que os pais queriam naquele momento, que a mulher queria naquele momento, então tem toda essa mudança que ela precisa elaborar e digerir. E no último trimestre também é um trimestre onde ocorrem maiores alterações, um maior índice de sintomas depressivos por conta da chegada do bebê, do estresse, da ansiedade, de como que vai ser, será que eu vou ser uma boa mãe? Então vem esses questionamentos, que favorecem o surgimento desses sintomas durante essas fases principalmente. E também esses sintomas surgem também de uma forma mais prevalente nos 30 primeiros dias após o parto, 30 a 45 dias, que é o período que a gente chama essas alterações que ocorrem nesse período de baby blues, Então, se acontecer dentro desse período, pode ser apenas baby blues, Mas se persistir, se durar por mais tempo, aí é importante ficar atento porque pode ser um quadro de depressão. Então, por que a depressão surge, O que causa a depressão? Tem inúmeros fatores que podem favorecer o surgimento dessa doença, Tem todas as questões de alteração emocional, de hormônio e tudo mais.
Tem alguns fatores de risco, como por exemplo, se a gestante já apresentou depressão em algum momento da vida dela, em alguma fase da vida, é uma mulher que deve prestar atenção, né? Essa gestação deve ser olhada com mais cuidado, porque a doença pode surgir novamente. Então, quem já teve histórico de depressão, é importante ficar atento. Se está passando por alguma dificuldade financeira, algum problema no emprego, isso também pode contribuir. Se a gestante tem uma boa relação conjugal, né, também vai interferir, pode contribuir. Se ela não tem uma boa relação, isso pode contribuir para o surgimento da depressão. Se a gestante for dependente químico também, isso pode favorecer. Quando a gestante não tem uma rede de apoio, como familiares e amigos, violência contra a mulher também é algo que favorece, né? Se a gestante tem uma relação conturbada, se ela já foi agredida, se ela sofre algum tipo de violência, isso provavelmente vai favorecer o surgimento da depressão pós-parto. E casos onde a gravidez também não é desejada, por exemplo, talvez uma pessoa que não queria aquele filho naquele momento, né, e talvez não queria nem ser mãe, e acontece, né, de ser mãe por acaso, e aí isso também pode contribuir, né? São alguns fatores de risco, assim, lógico que são inúmeros fatores, né? Cada caso precisa ser analisado, né, individualmente, mas alguns desses fatores são importantes ficarem atentos, né? Se a mulher está passando por isso, se a gestante está passando por algumas dessas situações, ficar atento, porque pode contribuir, né, para o surgimento da doença. O que eu quero deixar hoje, nesse vídeo, o mais importante que eu quero falar, né, que eu quero focar, é sobre a importância das intervenções serem feitas antes do nascimento do bebê, a importância da prevenção da depressão pós-parto. É muito importante que as intervenções sejam feitas antes do nascimento do bebê. Por que isso, né? Por que cuidar da gestante durante, não esperar para cuidar depois do parto? Porque muitas coisas que acontecem com a gestante podem interferir tanto na qualidade de vida dela enquanto gestante, né? Esses sinais, sintomas que ocorrem nos 9 meses. Então, se isso é tratado desde a gestação, isso pode trazer um alívio para essa gestante, para essa mulher passar por esses 9 meses de uma forma mais tranquila. E além de ajudar em alguns aspectos do bebê também. Alguns sinais e sintomas da depressão podem interferir diretamente no desenvolvimento do bebê. A gestante com depressão gestacional, por exemplo, ela pode ter um cuidado menor com a saúde devido à doença mesmo, não ter tanto ânimo para se cuidar, para cuidar da saúde, para pensar questões de alimentação, por exemplo, cuidados que ela deve ter. Então, uma mulher com depressão, ela pode levar a gestação de uma forma mais desleixada, no sentido de não ter tanto cuidado com a saúde, que é fundamental tanto para ela quanto para o desenvolvimento do bebê. Uma outra coisa que acontece também é que geralmente quem tem depressão tem um número do hormônio de cortisol aumentado, então aumenta essa liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. E estudos já mostram que esse aumento desse hormônio pode acarretar ao baixo peso, nascimento prematuro do bebê. Então são fatores também que influenciam, né, tanto na vida materna quanto na vida do bebê, né? Estudos já apontam isso, que alguns bebês podem nascer com baixo peso, né, com problemas nutricionais ou prematuros, justamente pelo esse estado que a mãe se encontra, né? O ambiente que a mãe se encontra, que a gestante se encontra, influencia, né, na questão do desenvolvimento do bebê, tanto o ambiente nutricional, né, o que essa mãe ingere, o ambiente emocional, como que essa mãe está vivendo, onde ela vive, o ambiente social no geral, né? Então, eles podem afetar no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento cognitivo e até algumas mudanças a longo prazo mesmo. E é por isso que é tão importante, né? Esses são alguns dos motivos que mostram a importância de se cuidar da gestante, ainda, né, enquanto gestante, não cuidar só da depressão pós-parto. Preocupar com essa mãe, com essa gestante ainda nos meses da gestação, né? Isso é muito importante. A questão da prevenção é muito mais viável, muito mais saudável tratar
prevenir a depressão, tratar os sintomas e os sinais quando estão surgindo, do que depois tratar uma doença cronificada, uma depressão pós-parto. Então é muito importante esse olhar para a gestante, né? Focar na gestante agora, nas alterações emocionais que está ocorrendo agora, entender que a depressão não espera o bebê nascer para surgir, a depressão pode surgir sim desde os primeiros meses, né, da gestação. Importante ressaltar também a questão do preconceito que muitas pessoas têm em relação à depressão pós-parto, à depressão gestacional. Muitas pessoas relacionam a depressão, a rejeição, como se a mulher que sofresse depressão, que passasse por depressão, é sinônimo de que ela vai rejeitar o bebê, que ela não quer cuidar do bebê, que ela não ama seu filho, e isso muitas vezes dificulta a própria mãe, a própria gestante identificar que pode estar com depressão, porque se ela ama seu filho, né, se ela quer cuidar, e mesmo assim ela tem sentimentos ruins, né, tem momentos de tristeza, ela pode pensar que não é depressão porque ela não está rejeitando o bebê, né, porque ela quer aquele filho, e isso não tem a ver a depressão, não tem a ver com rejeição, né? Muitas mães não cuidam, não dão conta de cuidar de seus filhos justamente pela doença, e não por não amarem, por não quererem o filho, por rejeitarem, né, o bebê. Muitas vezes elas não têm energia, muitas vezes elas têm uma vontade e um desejo de cuidar, elas querem cuidar, elas amam esse bebê profundamente, mas elas não têm energia para fazer isso por conta da doença. Então é importante ficar atento nisso também, não associar a depressão com rejeição. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Tem mães que podem rejeitar seus filhos, né? No caso das mães, por exemplo, que preferem dar os filhos para adoção, percebe que não é o momento de ser mãe ali, né, e conseguem fazer isso e não tá passando por depressão também, né? Acontece da mãe não querer o bebê e isso não dizer que ela tá com depressão. Da mesma forma que uma mulher que tem depressão não quer dizer que ela não quer ter o bebê. Isso é muito importante ficar claro, né, para ajudar as mulheres também a lidarem com isso. Então é importante para a gestante ficar atento, né, todas as alterações, o que está acontecendo. Eu já fiz um post falando sobre o pré-natal psicológico, então é importante ficar atento, buscar um profissional para te ajudar nesse momento, né? Tão importante quanto o pré-natal do obstetra, né? É importante o pré-natal psicológico também para lidar com todas essas mudanças, né? Entender que como que o nosso corpo é interligado, né? O físico, o emocional, o psicológico anda junto. Então é importante cuidar de todos os aspectos, né? Para ter uma gestação mais saudável. Para a rede de apoio, né? Para os amigos, para os familiares, é importante estar atento a essa gestante também, ter um olhar mais compreensivo, mais empático, né? Perceber como ela se sente, acolher essas alterações, essas mudanças de humor, talvez esse sentimento de tristeza, de medo, de insegurança, olhar para isso sem julgamento, né? Tentar olhar com um olhar mais empático e mais sensível para o que aquela mãe está passando. E tanto o gestante quanto a rede de apoio, os familiares percebendo, não hesitar em buscar ajuda. Tem profissionais que podem ajudar a passar por esse processo, ajudar a elaborar tudo que está acontecendo, né, a lidar, a entender melhor sobre todas essas questões, né, que podem estar levando a sinais e sintomas de depressão. Então é importante ficar atento e buscar ajuda quando perceber a necessidade. Muitas mulheres podem ter dificuldades de lidar com a alteração do corpo, com as mudanças físicas, né? Podem ter dificuldade, talvez com o sexo do bebê, talvez um sexo de a criança que ela não queria ter, né? Uma mulher, por exemplo, não queria ter filha, só queria ter menino, e aí vem uma menina, então ela precisa de elaborar isso, ela precisa lidar com esse luto de um bebê que ela imaginou que viria, de um bebê que ela desejava, né? São várias mudanças que podem ocorrer, várias questões que podem surgir e que são naturais surgirem durante a gestação. E é muito melhor essa mãe poder elaborar isso nos 9 meses, né? Tratar isso nos 9 meses, para quando o bebê chegar, ela tá mais tranquila e saudável para cuidar desse bebê. Por isso é importante. Então o que eu queria deixar hoje é isso, para vocês pensarem, né, e ficarem atentos o quanto a prevenção é importante nos casos de depressão. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
E fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar, podem mandar sugestões também. Um abraço e até mais!